Todos querem ter informações, dicas importantes para a sua qualidade de vida. Você tem um encontro marcado com Fique por Dentro. Muitas entrevistas com especialistas da saúde. Personalidades da área jurídica orientarão sobre direitos e deveres dos cidadãos. Profissionais da educação completarão a pauta. E os profissionais liberais falarão sobre diversos segmentos do mercado. Começa agora, pela Rádio Trianon AM 740. Fique por Dentro, com as dicas do Lombardi. Fique por Dentro. Apresentação e direção, Lombardi. Boa tarde, ouvintes da Trianon. Iniciamos agora o programa Fique por Dentro, Ortopedia e Saúde com o Dr. Fábio Ravalha. E o tema hoje é bastante interessante. É sobre o esporte mais democrático que existe, a caminhada. E o Dr. Fábio estará falando hoje, o tema é caminhada. Então vamos à entrevista agora com o Dr. Fábio Ravalha. Instituto Ortopedia e Saúde, com o Dr. Fábio Ravalha. Boa tarde, doutor Fábio. Boa tarde, Lombardi. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Trianon. Eu gostaria de falar que o programa Fique por Dentro em Ortopedia e Saúde é um programa interativo e vocês que conduzem. Então, fique à vontade para mandar suas dúvidas ou por telefone ou pelo e-mail que o Lombardi vai passar, ou então dê sugestão de algum tema para ser abordado no programa, para que a gente faça o programa, que você conduza o programa, que você seja o condutor, que seja a sugestão sua, muito importante para nós. Então vamos agora passar o telefone e o e-mail para você fazer as perguntas ao Dr. Fábio Ravalha. O telefone é 3289-8000. 3289-8000. E o e-mail você pode passar para jornalismo@bexiganews.com.br. Repetindo, jornalismo@bexiganews.com.br. É bexiga, não bexiga, né? Exatamente, bexiga com I. Doutor Fábio, vamos... X, né? Porque às vezes fica muito confuso, apesar de ser tão simples, é bexiga, com X e I, não é isso? Isso, exato. Bexiga News, jornalismo@bexiganews.com.br. Doutor Fábio, a primeira pergunta. Quais os benefícios da caminhada? A caminhada, como o Lombardi falou, é a atividade esportiva mais democrática que existe. É a caminhada mais praticada de todos, é o esporte mais praticado no mundo inteiro, todo mundo pratica caminhada. Existe a caminhada do dia a dia, existe a caminhada esportiva que nós vamos explicar nesse programa. Porém, os benefícios são vários. Existe o benefício físico, o benefício psicológico, o benefício de postura, né? E o benefício de socialização também. Existem vários benefícios na caminhada. Então, por exemplo, eu vou falar primeiro dos benefícios físicos. No cérebro, por exemplo, ela melhora a qualidade do sono da pessoa, ela melhora a circulação cerebral, evitando derrames, né? Ela evita o risco de derrames. Quando a caminhada é praticada com frequência, por muito tempo, ela inibe isso aí. Ela melhora também liberando encefalinas, ela melhora também o pensamento da pessoa, melhora assim a disposição da pessoa. No grupo muscular, a caminhada é boa para hipertrofiar a musculatura do corpo em geral, para ativar a musculatura do corpo em geral. Na parte ortopédica, ela como um exercício de carga, apesar de baixo impacto, ela pode ser um dos coadjuvantes do tratamento da osteoporose e também postura da coluna, ela também ajuda a postura da coluna vertebral. Na parte vascular, ela ajuda a circulação periférica, né? A pessoa que tem uma má circulação, quanto mais caminha, aquelas artérias, as outras artérias, elas vão hipertrofiar fazendo um rumo de vasos diferente daquele rumo correto. Isto é, se a gente pegar um rio e cortar o rio, os afluentes vão, toda aquela água que foi cortada, ela vai pelos afluentes e ela chega até o outro caminho do outro lado através dos afluentes. A mesma coisa acontece nas artérias. Se a artéria está obstruída, a circulação colateral vai levar o sangue para aquela outra parte do corpo. Então, se no pé tem má circulação, aquela artéria que leva a circulação para o pé está diminuída, através da circulação colateral ela pode levar o sangue para o pé, não pelo aquele trajeto, mas sim por uma variante daquele trajeto. Com a caminhada, com a atividade física, esses vasos periféricos, esses vasos secundários, a circulação colateral, ela vai ser
ampliada, levando o fluxo de sangue para o pé com melhor qualidade. Outro aspecto seria o aspecto cardiovascular, melhora o colesterol bom, melhora a circulação coronariana também, ela melhora também a condição cardiopulmonar da pessoa. Existem até cânceres que dizem que a caminhada melhora, a atividade física melhora, câncer do pulmão, câncer da próstata, câncer da bexiga. Ela também melhora a disposição geral, melhora a imunidade, ajuda o parto normal da pessoa. Ela é um dos tipos de tratamento antes da cirurgia cardíaca. Falam para a pessoa, vai caminhar meia hora todo dia. Até hoje em dia, mesmo depois de cirurgias cardíacas, é indicado a pessoa caminhar para se movimentar como uma atividade democrática, quase todo mundo pode realizá-la. Ela pode ajudar realmente a pessoa a se reabilitar e melhorar aquela circulação colateral do coração, como foi falado. E, além disso, até no testículo, como a caminhada, o testículo ele tem uma temperatura diferente do corpo, ele trabalha em temperatura menor, por isso que ele dilata ou contrai. Também acredita-se que ajuda a circulação testicular devido à caminhada, não ficar sempre o tempo todo parado, e com isso aí pode melhorar até alguns problemas de testiculares que pode ocorrer. Doutor Fábio, um outro grande benefício é que ela ajuda para pessoas que estão com sintomas de depressão, não é? É verdade, isso muito bem lembrado, a parte da socialização e a parte da depressão. A depressão, ela melhora, ela ajuda a restaurar a autoestima da pessoa, ajuda a restaurar aquela depressão que a pessoa tem através da caminhada. Existe um trabalho clássico que ele dividiu em 3 grupos, 150 pessoas, 50 pessoas só caminhada, 50 pessoas caminhada e remédio para depressão, e 50% só remédio para depressão. Depressão leve, obviamente, não uma depressão endógena muito severa, uma depressão leve. Mostrou que a caminhada restaurava a autoestima e restaurava a depressão, melhorava os sintomas da depressão, só através da caminhada ou do exercício físico também, a corrida, também outros tipos de atividade física também ajuda a melhorar a depressão. E a socialização também, a pessoa vai para o parque, a pessoa está melancólica, num dia de julho, de frio, um dia poluído, a pessoa começa a caminhar num parque, um lugar bonito, só de chegar lá ela já está com o astral melhor, acaba sempre conhecendo um outro companheiro de confraria da caminhada, ou então uma pessoa caminhando com um cachorrinho, então conversa com o cachorrinho, conversa com outras pessoas, se socializa, e isso aí a pessoa volta para casa com uma outra disposição. E numa cidade como São Paulo, muita gente mora sozinho, muitas pessoas da melhor idade, principalmente aqui nessa região, vários prédios, edifícios. Então a caminhada é uma das coisas que pode estimular a pessoa, dar coragem para a pessoa sair de casa, para a pessoa caminhar, para a pessoa se socializar e melhorar da sua depressão. Doutor Fábio, quais os horários corretos para a caminhada? Porque existem horários que são certos, por exemplo, o dia de calor, o sol, tem todo o horário também para a pessoa não sair no sol muito quente, não é isso, doutor? O ideal é fugir do horário de pico de sol mais quente, do pico de sol que também pode levar câncer de pele, né? Então eu caminhar até as 10 horas da manhã e depois das 17 horas. No horário de verão, isso fica uma hora diferente, né? Até as 11 horas da manhã e depois das 18 horas. E quanto ao vestuário, doutor, quais são as roupas ideais para a caminhada? O vestuário ideal é uma roupa leve, uma roupa de um tecido que transpire, que respire, que não seja muito aderida ao corpo, de cores claras por causa do calor, e que evitar cintas, pochetes de plástico coladas ao corpo, não usar muito peso nos tornozelos, que pode dar dor nas costas. O ideal é sempre uma roupa, antigamente a roupa de algodão. Hoje em dia sabe-se que o algodão, quando sua, ele fica muito duro, né? E existem todas essas roupas de dry fit ou outros tipos de tecido que transpira e respira. Tem outras marcas, né? E esse é o ideal, principalmente no dia de calor. Doutor Fábio, quanto à alimentação, é ideal a pessoa se alimentar bem ou não se alimentar antes da caminhada? Então, a pessoa antes de caminhar, o ideal realmente é a pessoa comer alguma coisinha. Ir totalmente com o estômago vazio é muito ruim. Aquele suco gástrico, que é o líquido que tem no estômago, ele aumenta, ele reflui e dá uma queimação atrás assim do peito, vontade de azia, vontade de vomitar, e a pessoa prejudica a sua caminhada. O ideal é comer alguma coisinha, né? Alguma coisinha, uma verdura, um cereal, uma fruta, uma banana, que é o clássico, comer alguma coisinha não muito pesada, uma coisinha leve,
a moderada, para que a pessoa tenha outra disposição para caminhar. Se a pessoa é diabética, o ideal é levar uma barrinha de chocolate, que a atividade física vai aumentar a sensibilidade da insulina e vai diminuir a glicose. A pessoa pode ter sintomas de hipoglicemia, tontura, sudorese, palidez, mal-estar. E nesses casos a pessoa comendo uma barrinha de cereal, uma barrinha de chocolate, um cubinho de açúcar, ou um suco, ou uma Coca-Cola não diet, não zero, a pessoa pode restaurar essa disposição. Doutor, e quanto à hidratação? A hidratação é muito importante. A água, quando a pessoa perde muita água, a desidratação pode levar a problemas graves, principalmente quando está um dia muito quente e úmido. Então é ideal tomar pequenos goles antes, durante, no meio e depois, evitando grandes goles que pode estender o estômago, que pode refluir, que pode dar um mal-estar. Pequenos goles para que a pessoa esteja repondo aquela água perdida, né? E se hidratando, evitando problemas com o mais clássico, que é cãibra. Agora, ouvintes da Trianon, preste bastante atenção no recado da Artros Clínica, que você vai ver que é uma clínica completa. O que você precisar da Artros Clínica, observe agora nesse recado. Já voltamos. Instituto Ortopedia e Saúde, com o Dr. Fábio Ravalha. Dr. Fábio Ravalha agradece a sua atenção e convida você a conhecer o Estúdio Artros Clínica, espaço voltado à atividade física na melhor idade e recuperação continuada após fisioterapia. Aulas diferenciadas que promovem o condicionamento físico, respeitando e estimulando as necessidades e aptidões individuais de cada aluno. Aulas personalizadas, personal trainers especializados, fisioterapeutas, aparelhos com tecnologia inovadora, Power Plate, plataforma multivibratória. Venha fazer uma aula experimental. Tudo isso numa sala confortável, climatizada, com iluminação natural e vista panorâmica. Rua Itapeva, número 490, Conjunto 102, São Paulo. Telefone 0 Prestadora 11 3289 8000. Repetindo, 0 Prestadora 11 3289 8000. Fique por dentro. Apresentação e direção Lombardi. Rádio Trianon. Trianon, um marco da Avenida Paulista. Rádio Trianon AM 740, a rádio da Avenida Paulista. Alô, ouvintes da Trianon, aqui é o Lombardi do programa Fique por Dentro. Estou com o programa Fique por Dentro, Ortopedia e Saúde, com o Dr. Fábio Ravalha. Todas as sextas-feiras, das 14 às 14h30. Tire suas dúvidas enviando perguntas através do e-mail jornalismo@bexiganews.com.br. Repetindo, jornalismo@bexiganews.com.br. Ouça, divulgue, participe. Voltamos com o programa Fique por Dentro, Ortopedia e Saúde com o Dr. Fábio Ravalha. Dr. Fábio Ravalha, agora no sentido de aquecimento e alongamento, qual é o ideal para a caminhada? A caminhada, o ideal é sempre fazer um aquecimento antes e um resfriamento depois. Esse aquecimento, andar 2 a 5 minutinhos, andar no começo bem lento, depois aumentar progressivamente a velocidade da sua caminhada. Hoje em dia, muita gente fala que não deve ser feito alongamento, que alongamento é um relaxamento muscular. Deve ser feito alongamento diário para a pessoa tenha uma maior flexibilidade, maior amplitude de movimentos, porém, acredita-se que o alongar é mais um relaxamento, então deve ser feito uma vez por dia. E o ideal é aquecer os músculos e aquecer as articulações. Então o ideal é começar a andar devagarinho e dar uns trotinhos rápidos assim para aquecer as juntas, né? Dar uns pulinhos para aquecer as juntas e fazer exercícios também para todos os membros superiores e inferiores para aquecer. No final da caminhada, fazer o resfriamento também. Doutor Fábio, o senhor pode falar agora um pouco da caminhada esportiva? A caminhada, então, todo mundo fala, mas o que é essa caminhada que traz tantos benefícios? Que tipo de caminhada é essa aí? Existe uma diferença entre a caminhada esportiva e a caminhada do dia a dia. A caminhada do dia a dia é que você anda. A caminhada esportiva, ela tem que ser moderada, né? É uma caminhada moderada para trazer os benefícios físicos da pessoa e deve ser mais ou menos meia hora, 5 vezes por semana. Se a pessoa quiser perder peso, 1 hora, 5 vezes por semana.
que daí ela é mais intensa, principalmente depois que passa de 1 hora, a pessoa perde mais líquido, a reposição hídrica de água é mais importante, às vezes até uma reposição de isotônicos para uma caminhada num dia de calor para mais de 1 hora, daí é o ideal. Porém, caminhada por volta de 1 hora é o ideal para perder peso. Essa caminhada do esportivo ela é diferenciada da outra por ser moderada. O que é moderada? A maneira mais fácil de saber se é moderada é através da escala subjetiva de esforço, através do bater papo. Quando a pessoa está andando com outra pessoa e conversa muito fácil, flui muito aquela conversa e tudo mais, é porque essa caminhada não está muito intensa, é uma caminhada bem leve. Se a pessoa conversa, mas com dificuldade, é uma caminhada moderada. Se a pessoa tem dificuldade, não consegue nem pronunciar uma sílaba, né? nenhuma sílaba, a caminhada está muito intensa, então o ideal é diminuí-la um pouco para uma caminhada moderada. A outra maneira é através da pulsação, através desses aparelhinhos que põe no peito para medir a pulsação, ou então numa esteira, só de apoiar a mão naquele eletrodo já dá para medir a pulsação da pessoa. A pulsação existe a frequência cardíaca máxima, que seria se a pessoa correr a toda, aquela seria a frequência cardíaca máxima. Mas o ideal seria a idade menos 20, seria a frequência cardíaca máxima. Ela é proporcional à idade. Quanto mais velho, menos intensa a caminhada. Quanto mais moleque, mais intensa a caminhada. Numa pessoa de 20 anos, 220 menos 20 daria 200. E o ideal é caminhar a 80 a 60% dos batimentos do coração em relação à frequência cardíaca máxima, que seria nesse caso, né? Então seria de 200, seria 160 batimentos do coração por minuto até 120 batimentos do coração por minuto. Trabalhar nesse intervalo. Se a pessoa é mais idosa, teria que diminuir. Como eu falei, essa regra é proporcional à idade da pessoa. E também pela cadência. A cadência é as mudanças de passo da pessoa. 70 passos por minuto é leve, 90 passos por minuto é moderada, 110 passos por minuto seria uma caminhada mais rápida. Existem todos esses medidores de passos hoje em dia, ou mesmo hoje em dia, todos esses telefones modernos, celulares modernos, você pode baixar aplicativos de corrida e caminhada que te dão a velocidade que você está utilizando, te dá a distância que você está andando, até o percurso que você está andando e alguns outros até a altitude que você está utilizando. Então hoje em dia, com esses aparelhinhos, esses telefones, todos os tipos que tem aí, sem falar em marcas, todos os tipos diferentes, 3 ou 4 que são os clássicos aí, tem vários aplicativos e existem milhões de aplicativos para caminhada. Alguns têm um dispositivo a mais, o iBeat, que pode botar do lado e pode ver se você cumpre aquele programa de caminhada diária, que é 10 mil passos por dia, que seria um exemplo de atividade física, um exemplo de estar movimentado, um exemplo de estar ativo, que seria 10 mil passos por dia. Inclusive, existe um site americano, viu, Lombardi, muito interessante, que tem o clube das pessoas que fizeram 10 mil passos por dia durante 100 dias. Então tem um clube, 10 mil passos por dia por 100 dias. Então eles têm um clube lá das pessoas, um desses sites. A gente podia fazer talvez um aí no Facebook, fazer um aplicativo desse tipo, assim, estimulando as pessoas a caminhar. Interessante, né? Mesmo. Doutor Fábio, agora eu gostaria que o senhor falasse aos ouvintes do programa Fique por Dentro, Ortopedia e Saúde, a importância de fazer um check-up, a importância de passar no médico, porque como observamos muitos casos tristes de atletas, jogadores de futebol que morreram durante o jogo, porque provavelmente não fizeram um exame, não sabia como estava realmente a saúde, se poderia correr tanto, um exemplo, né? Isso é uma coisa muito importante que o Lombardi falou, realmente importante, principalmente na corrida, na caminhada também. Quando o esforço aumenta, se a pessoa está mais pesada, o esforço é muito maior para ela. Se a pessoa tem mais idade, também o esforço é muito para ela, muito mais forçado para ela. Por isso que a idade, por isso que a frequência cardíaca é menor para a pessoa chegar a um condicionamento proporcional à idade. Então, quanto mais jovem, teoricamente, a pessoa não tem nenhum problema de saúde. Quanto mais idoso, pode ter probleminhas. E existem muitas coisas ocultas, né, no coração, ou mesmo arritmias, ou mesmo a circulação coronariana.
Então, quando a pessoa começa a caminhar, começa a fazer esforço, começa a correr, aquela frequência cardíaca aumenta, o coração aumenta o batimento, e às vezes pode levar a uma arritmia, às vezes pode levar também a um problema de falta de circulação do coração, que seria a circulação coronariana. Então é muito importante a pessoa realmente fazer o teste mais clássico, é o teste de esforço, que esse teste de esforço para o coração, basicamente a pessoa corre numa esteira, numa bicicleta e vai monitorando incessantemente o coração através desse teste ergométrico. Então daí dá para saber se surgiu arritmia, se surgiu problemas do coração. Então é importante passar no cardiologista, que vai delinear o que é importante para você. Se você tem algum outro problema de doença crônica, se tiver um diabetes, o pé sofre muito, a circulação do pé é ruim. A meia não pode ser uma meia ruim, tem que ser uma meia própria, não pode ter furos, não pode estar apertada. O tênis que transpire e respire, alternar o tênis dia sim, dia não, para que não fique molhado, para que evite que tenha uma micose no pé, que possa formar uma ferida, que possa ter uma infecção secundária, que possa trazer uma complicação grave para os pés. Então é importante, se você tem uma doença crônica compensada, consultar o clínico, o endocrinologista, ortopedista, no caso de uma artrose, ou mesmo o cardiologista, que é muito importante antes da sua prática esportiva, para você ter o ótimo da sua prática esportiva. Porque no caso até sobre o coração, nós ouvimos falar de muitas pessoas que têm sopro, né? Às vezes até um simples sopro pode atrapalhar, doutor? Existem sopros que são chamados inocentes, quer dizer que não tem nada demais, é um soprinho. Existem sopros que podem realmente ser problemas mais graves, né, de comunicação entre as duas cavidades do coração, ou então uma cavidade que não fechou, ou então uma válvula que está funcionando mal. Algumas das válvulas são mais importantes que as outras, né, nesse problema. Então, realmente um sopro às vezes pode dar uma arritmia, pode dar algum problema do coração na pessoa, principalmente quando o esforço, o coração está batendo muito rápido. Então é importante realmente sempre consultar um cardiologista antes de uma atividade física, para você obter o ótimo da sua atividade física. Exato. Doutor Fábio, agora quais os tipos de solo adequado para a caminhada? Então os solos, na verdade, existem vários tipos de solo. Na verdade, o ideal é uma caminhada com baixo impacto. O tênis correto ele é utilizado para reduzir até 20% do impacto ao pisar no chão. Então, um terreno, por exemplo, o asfalto, ele tem um índice de rigidez grande. Ou uma grama menor, né? Uma terra maior que a grama, menor que o asfalto. Uma esteira maior que a grama, ela é mais dura que a grama e mais ou menos semelhante a uma terra batida. Na areia, é muito interessante que nós temos areia dura, que é mais ou menos o coeficiente 2, numa escala de 0 a 10. Uma areia mais mole, que é uma areia mais fofa, que tem um coeficiente muito bom, porém mais difícil de andar. E nós temos aquela areia intermediária, que teria um impacto menor. Então, na areia tem vários tipos de caminhada devido ao mar. Ou caminhar dentro do mar, ou caminhar na areia mais dura, ou numa areia intermediária, numa areia mais mole. E existe o gelo, se a pessoa tem esportes de caminhada no gelo, que é o Bigfoot, que a pessoa põe uma raquete no pé específica de alumínio bem leve e sobe a montanha no gelo. O gelo é o impacto mais forte que tem, o mais duro, quase zero, é mais duro que tem, é no gelo. Então, nesse caso, usar um sapato bem amortecido, e a pessoa deve aquecer muito as suas articulações para exercer esse tipo de atividade física. Doutor Fábio, agora eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre a caminhada na praia, que eu particularmente eu gosto muito, eu acho muito gostoso caminhar na praia. É muito bom, o ideal é sempre a pessoa usar um protetor solar, hidratação devido ao calor. A pessoa tem uma caminhada no terreno fofo, gasta mais energia, é mais difícil, porém o impacto é pequeno. Tem a caminhada na areia intermediária, um impacto um pouco maior, mas ela pode andar bem mais rápido. E na parte mais molhada, ela também anda bem rápido. Naquela parte existe uma caminhada que a pessoa anda na água, que daí o impacto é reduzido pela água, porém a resistência aumenta muito o tipo de atividade. Então a pessoa pode escolher o tipo de caminhada, e através de uma caminhada na praia, ela pode ter uma intensidade diferente. Na areia dura, uma intensidade mais leve, na areia
mole mais alta e na água mais alta ainda, então aumentando a frequência cardíaca, aumentando a intensidade daquela caminhada e causando um objetivo que a pessoa tenha de perder peso, ou então de aumentar a musculatura, ou então de aumentar seu metabolismo com muita facilidade num terreno plano, que a praia, toda a praia é plana obviamente, então ela pode fazer muito, tirar muitos benefícios daí. Doutor Fábio, sabemos que muitos ouvintes agora frequentam academias. Então, você poderia dar a dica da esteira, por exemplo, quando a pessoa começa num ritmo devagar, como caminhada, e depois vai aumentando como uma corrida? Então, primeiro aquecer sempre, depois resfriar no final, então a pessoa anda sempre bem devagarinho e depois vai aumentando aos poucos, né? É o normal de uma caminhada, mais ou menos 5, 6 até 8, 9 km por hora, né? Então a pessoa deve no começo 2, né? Depois botar 3, 4, 5, tentar 5, 6 é o ideal. Então no começo a pessoa fica uns 10 minutinhos com uma intensidade bem leve e depois vai aumentando. Porém a pessoa de cara não consegue caminhar na sua maior intensidade, então ela deve aos pouquinhos aumentar. Então a pessoa caminha devagar, né? Por 4, 5 km nos primeiros 15 dias e depois vai aumentando 5, 6 km e depois aumenta até a capacidade da pessoa, o desejo da pessoa, o objetivo da pessoa. O ideal é delinear um projeto a cada 2 semanas aumentando, um planejamento, né? Não um projeto, um planejamento. A cada 2 semanas ir aumentando aquela intensidade e sempre fazer o aquecimento antes. E a esteira também vê os pulsamentos, né? A quantidade de batimento do coração por minuto, às vezes com eletrodo, às vezes tem que botar aquele negocinho na orelha, e nesse caso ver a pulsação dela pela idade dela, diminui a idade menos 220, esse daí seria um número de frequência cardíaca máxima, e trabalhar sempre 80 a 60% desse valor. Faça o seu cálculo, muitas esteiras já tem o cálculo lá por idade, já tem do lado lá a idade, ou mesmo você cadastra ali a sua idade, seu peso, e ali já te dá todo o programa, já te dá quanto você deve caminhar, quanto você deve fazer de atividade física. Doutor Fábio, agora para os ouvintes saberem o tênis e as meias corretas para a caminhada. Essa é uma lembrança muito interessante que a gente falou um pouco anteriormente. O tênis, mesmo na corrida, na caminhada, o ideal é você ter 2 tênis ou 3, né? Um que esteja novo, outro que já esteja bem amaciado, né? E no caso da corrida, um intermediário. E é bom alternar, porque o tênis fica molhado e o deixar secar de um dia para o outro, para que não fique molhado, que evite problemas de micose, alguns problemas devido a estar molhado o tênis. O tênis, o ideal é um tecido que transpire e respire, que tenha amortecimento na frente e atrás total e que tenha estabilização também para a torção. Seja proporcional ao teu tipo de pisada, se a pessoa pisa para frente, pisa para o meio, a pisada pronada, se ela fica neutra, totalmente retinha, se ela fica supinada, que ela cai para o outro lado. Um tênis próprio para o seu tipo de pisada, totalmente amortecido e que transpire e que respire. E a meia de algodão é muito boa no calor. Se chove, ela fica dura e ela pode machucar. O ideal é uma meia também sintética, que transpire e respire, que deslize, que existe um deslizamento entre a interface, naquela interface entre o sapato e a meia, é ali que tem que deslizar, não entre as camadas da pele, porque quando desliza entre as camadas da pele formam as bolhas. Então é ali que tem que deslizar, uma meia do tamanho correto e tecido sintético, para que faça essa interface aí com bastante qualidade. Doutor Fábio, qual a postura correta para a caminhada? A postura, a pessoa deve sempre olhar para frente, né? Olhar reto, como se estivesse olhando, porque chama de infinito, né? Como se a cabeça estivesse flutuando entre os 2 ombros, bem centrada, né? Não colocar o queixo para frente, que parece um peru, né? Ou então nem a cabeça para um lado, nem para o outro, nem muito para trás. A pessoa fica com a cabeça centrada no meio, os ombros e as pernas paralelos, né? Paralelos. A pessoa movimenta intercaladamente, né? Quando uma mão vai para frente, o outro pé está atrás. Intercalar, então, a mão e o pé do mesmo lado, não seja alternados. A mão para frente, o pé daquele mesmo lado para trás. O pé do outro lado para frente e
a outra mão para trás. Então vai intercalando. Se a pessoa começar a botar os dois braços para frente e começar a andar rápido, naturalmente aquele braço vai movimentar sozinho da maneira correta. Sozinho da maneira correta. O ideal é o cotovelo dobrado a mais ou menos 30 graus. Na caminhada mais rápida, na marcha olímpica também, a 90 graus a caminhada. Na marcha olímpica, quando a pessoa sobe a mão, mais ou menos o cotovelo da altura do mamilo, e na hora que abaixa a mão, bater a mão do lado do quadril, do lado da bacia, para mostrar como é intensa a movimentação das mãos. Os pés, procurar sempre movimentar usando os pés em pequenos passos, que vai aumentar mais a intensidade com maior estabilidade. Se a pessoa andar com muitos passos, aumenta também o consumo de oxigênio, porém a pessoa tem riscos de cair, perde aquela estabilidade de gravidade, estabilidade na postura. Então é muito importante fazer com pequenos passos, né? Conduzir com o quadril, não com a coluna, conduzir com o quadril, não com a coluna, e aumentando, e sempre aterrissar no solo com o calcanhar, impulsionar com a ponta do pé, aterrissar com o calcanhar, impulsionar com a ponta do pé. Doutor Fábio, agora nesses minutos finais, eu gostaria que o senhor convidasse os ouvintes do programa Fique por Dentro, Ortopedia e Saúde, a caminhada com segurança que acontece todo último domingo do mês no Parque Trianon. Dia 28 de julho vai ter mais uma etapa do projeto Cidadania Caminhadas com Segurança, que há 8 anos, no último domingo do mês, realiza um programa que chama Programa Caminhada com Segurança. É um projeto Cidadania Caminhadas com Segurança, que existe até uma lei estadual, que o dia estadual Caminhadas com Segurança é o dia 4 de junho, é o dia estadual Caminhadas com Segurança, e você está convidado. Lá existe uma feira de saúde. Quem quiser participar dessa feira de saúde, o ideal é pegar suas senhas por volta das 8h30 da manhã, no domingo, totalmente gratuito. E existem exames de baropodometria, densitometria óssea, existe exame de postura, exames de colesterol, exame de glicemia, exame de pressão arterial, exame de acuidade auditiva, acuidade visual, tudo organizado no parque de maneira totalmente gratuita. As pessoas que vão ao parque também é indicado um exame para ver se tem osteoporose a qualquer idade, totalmente gratuito, no Instituto de Ortopedia e Saúde. Então, você que está convidado a fazer seus exames. Também, concomitante, após, existe uma série de palestras no intuito de, através da informação, a pessoa, conhecendo suas doenças, pode prevenir essas doenças através da sua informação. Ela sabe que pode ter aquele tipo de problema, e com isso aí ela vai atrás e consegue prevenir suas doenças. E depois, com um grupo de personal trainers, é orientado uma caminhada realizada em um pessoal que vai mais rápido, pessoal mais devagar, dentro do Parque Trianon. E quando acaba, sempre existe um sorteio, um bate-papo, uma comemoraçãozinha, e o importante é que a pessoa, no fim dessa caminhada, ela tem uma realização de prazer e tem uma realização de lazer também. Então, não só uma parte de orientação em educação física, de avaliação médica, mas também é um dia de lazer. Quero agradecer a presença do Dr. Fábio Ravalha com essas informações muito importantes aqui para os ouvintes do programa Fique por Dentro, Ortopedia e Saúde. Quero agradecer também a todos os ouvintes de São Paulo, Grande São Paulo, Baixada Santista, que prestigiam o programa que vai ao ar todas as sextas-feiras, das 14 às 14h30. Muito obrigado, Dr. Fábio. Eu que agradeço, Lombardi, agradeço a todos os ouvintes da Rádio Trianon, toda a equipe da Rádio Trianon. Boa tarde, muito obrigado. Alô, ouvintes da Trianon, aqui é o Lombardi do programa Fique por Dentro. Estou com o programa Fique por Dentro, Ortopedia e Saúde, com o Dr. Fábio Ravalha. Todas as sextas-feiras, das 14 às 14h30. Tire suas dúvidas enviando perguntas através do e-mail jornalismo@bexiganews.com.br. Repetindo, jornalismo@bexiganews.com.br. Ouça, divulgue, participe. Quero agradecer a todos os ouvintes aí de São Paulo, Grande São Paulo, Baixada Santista pela audiência. Agradecer ao Benê na Central Técnica,
ao Cléo Rodrigues na mesa de som, na produção Matheus Lombardi. Você acabou de ouvir pela Rádio Trianon AM 740. Fique por dentro. Apresentação e direção Lombardi.